Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre algumas situações que nós encontramos dentro da Santa Missa e que vai servir como um alerta, né? Até mesmo para nós. Então eu quero abordar aqui 10 situações em que nós, usando da caridade, de uma forma caridosa para falar com as pessoas, nós podemos orientar, né? Podemos usar da nossa inteligência para falar com um padre, com um leigo dentro da igreja, com os músicos, de como o culto de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo sacrifício, ele pode ser melhor aproveitado, melhor vivenciado dentro da igreja. Então, muitas vezes nós vemos situações de imodéstia dentro da igreja. Nós vemos mulheres com roupas curtas, roupas transparentes, coladas, que você consegue ver delineadamente o corpo da mulher, ou então homens com roupas muito coladas, calças muito coladas, camisas muito coladas. Então, uma forma que nós podemos encontrar de estar orientando essas pessoas é talvez você, numa conversa amigável, falar para essas pessoas, não se direcionando a elas, né? Porque às vezes tem pessoas que vão recusar esse tipo de orientação e até mesmo criar uma inimizade com a gente. Então a gente pode falar da gente, né? Eu, por exemplo, eu não nasci sendo uma mulher modesta. Eu aprendi com o tempo sendo uma mulher modesta. Então, com o tempo eu fui entendendo que dentro da Santa Missa eu tenho que saber me comportar, que eu não tenho que cruzar as pernas porque é falta de respeito, que eu tenho que usar uma roupa que condiz com o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, você não vai conversar diretamente a conversa para ela, dizendo, você usa isso. Não. Você vai dizer a sua situação enquanto pessoa, como você já viveu, como você já se vestia diante da Santa Missa e como você mudou, né? Você de uma forma muito caridosa, sem querer impor nada, porque muitas vezes a gente percebe quando a gente quer impor alguma coisa para alguém, a pessoa ela vai recuar, ela não vai querer aceitar. Então a gente tem que ser inteligente também na nossa forma de abordar as coisas com as pessoas, sempre com muita caridade ao falar. Outras coisas também que a gente encontra dentro da igreja são as músicas antilitúrgicas, né? Então você vê lá que tem pessoas que vão tocar música protestante dentro da igreja, que não é litúrgica. Às vezes vai trazer um canto que é da teologia da libertação dentro da igreja. Às vezes vai se utilizar até mesmo dos instrumentos musicais que não são para serem utilizados dentro da Santa Missa, como por exemplo cajón, guitarra, bateria. Esse tipo de instrumento, eles tiram a concentração da pessoa, né? Algo que é para ser ali vivenciado com um espírito de calma, tranquilidade e santidade, acaba elevando as pessoas para quererem se agitar dentro da igreja. E se tem um local dentro da Santa Missa, não é lugar de agitação. A Santa Missa não é local de agitação. Ela é um local para você se concentrar, estar compenetrado ali diante de Nosso Senhor para vivenciar o santo sacrifício. Outras coisas que a gente vê também que acontece muito dentro das santas missas é padres fazendo orações em línguas dentro da Santa Missa. Uma coisa é você estar dentro do grupo de oração, onde lá você vê orações em línguas. Outra coisa é você estar dentro da Santa Missa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, talvez você me pergunte assim, Silvana, como conversar com o sacerdote a respeito disso, né? Porque ele é uma autoridade espiritual na minha vida, né? Então, talvez algo que assim que pessoas já disseram para mim que funciona
quando ela vai se confessar, no momento ali da confissão, ela abriu o coração para esse sacerdote. Ela fala assim: padre, eu tenho visto dentro da Santa Missa padres orando em línguas, isso tem me deixado muito irritada. Eu quero pedir perdão a Deus por essa irritação, porque realmente a gente fica irritado, né? E realmente isso precisa ser confessado. Mas nesse momento da confissão, você pode falar para o padre isso. Isso vai fazer ele pensar, né? Você pode até dizer, até fazer tipo uma catequese ali, claro, não direcionando para o padre, mas falando aquilo que você sente e aquilo que você já aprendeu sobre isso, né? Então é uma forma de você conversar com o padre, se direcionando a ele, mas não falando dele, né? Outra coisa também são aquelas missas com chamariz, para chamar a atenção das pessoas. Então tem padres que não entenderam ainda que a Santa Missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e toda a missa ela cura. Só que tem muitos padres que colocam em seus chamariz lá, missa de cura e libertação, missa sertaneja. Isso aqui já é um grande problema que não tem nada a ver com Santa Missa. É sacrilégio puro dentro da Santa Missa. Ou então missas afro, esses tipos de missa. Missas muitas vezes que acontecem lá em Aparecida, que você vê gente entrando com batuque, dançando na hora da Santa Missa, a gente entende que aquilo ali não tem nada a ver com a Santa Missa. Você imagina Jesus na cruz, imagina você agora, você que já vivenciou esse tipo de missa ou que ainda vivencia, que talvez você ache normal. Mas vamos pensar a seguinte situação: você está diante do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, e entra pessoas dançando. Ou então entra pessoas com um berrante, que é a missa sertaneja. Tudo que é falado dentro da missa sertaneja é de forma como se fosse um rodeio. Você imagina que sacrilégio que está acontecendo ali diante de nosso Senhor. A missa ela precisa ser piedosa, ela precisa ser respeitada. Você precisa chegar com o coração com zelo dentro da Santa Missa. E nós não vemos esse zelo nesses tipos de missa. Missas campais também. Então são várias coisas que eu estou trazendo aqui, que é para a gente até abrir o olho, né? E ficar um pouco mais alerta com relação a esses tipos de chamariz de missas. Também avisos paroquiais sem fim no final da Santa Missa. Nem terminou a missa ainda e já vem aquela pessoa com o microfone ali e aquele monte de falação, de comentário no final da missa. Esses tempos atrás eu participei de uma missa onde o padre chegou, fez o sinal da cruz, fez toda a liturgia completa, fez uma pregação impecável no momento da Santa Missa, finalizou com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Todos disseram graças a Deus e ele foi embora. É assim que deveria ser uma Santa Missa. Não uma missa que fica com aquela falação que ninguém aguenta e ninguém presta atenção também nesses avisos, né? Se tiver algum sacerdote aqui que um dia vá ver esse vídeo, padre, se isso acontece na sua paróquia, deixe para fazer isso depois que o senhor dar a bênção final, porque tem pessoas que simplesmente não aguentam. Esse monte de aviso, ou deixa no mural da igreja os avisos, e avisa, ó, no final, depois que o senhor dá a bênção, fala, olha, lá no mural estão os avisos paroquiais, você pode ir lá ver. Essa questão da modéstia também, só voltando um pouquinho aqui, que eu esqueci de falar, tem a opção também do sacerdote colocar uma plaquinha na igreja. Ele pode colocar na porta da igreja que as pessoas deverão entrar com modéstia, né? Então eu vou tentar ver se eu consigo trazer essa plaquinha aqui no vídeo, mas se eu não conseguir, eu vou pausar o vídeo e vou trazer a plaquinha se eu conseguir. Se eu não conseguir, tem essa plaquinha na internet, você pode procurar. Coisas que não podem ser feitas durante a Santa Missa, roupas que não podem serem usadas durante a Santa Missa, né? Questão de imodéstia durante a Santa Missa. Então, daí você que é sacerdote, o senhor pode procurar também essa plaquinha, imprimir e colocar na porta da igreja. Se o senhor não tem, assim, aquela vontade de chegar diante dos fiéis e falar, coloca a plaquinha, né? É uma forma também de santificar o ambiente, né? A igreja.
E eu tenho certeza que muitas pessoas mudarão sua forma de vestir depois que ver essa plaquinha, né? Muitas por ignorância mesmo, né? Às vezes estão iniciando agora, voltando para a igreja agora e não sabem, né? Não entendem que a casa de nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser respeitada, precisa ser zelada. Questão de conversas dentro da igreja, né? Eu costumo olhar para a pessoa e ficar olhando para ela assim, não faço cara feia nem nada, mas eu fico olhando para ela perceber que no momento da Santa Missa precisa ter silêncio, né? Na minha paróquia teve uns tempos atrás em que o padre chamou a atenção de mães que estavam trazendo comida para as crianças dentro da igreja. Na paróquia onde eu frequento, a maioria dos pais ficam com as crianças no fundo da igreja. Então começou alguns pais trazer comida para as crianças, brinquedo. Então o padre, na hora da homilia, ele chamou a atenção. Ele disse que lugar de brinquedo, de comida, não é dentro da igreja. O local é sagrado, então precisa ser respeitado. Então a gente entende que esse sacerdote ele tem um zelo pela casa de Deus, né? E ali ele está colocando ordem na casa de Deus. Nós vemos também pessoas que entram sem fazer vênia e saem da igreja sem fazer vênia. Você não precisa falar nada para essas pessoas. Você pode ser o exemplo dentro da igreja. Você pode entrar, faça sua vênia com amor, com respeito e saia da igreja fazendo a vênia com amor e com respeito. E um dia essas pessoas verão o quanto elas estão falhando nessa parte da vênia, né? Agora, se você tiver a oportunidade de conversar também com essas pessoas, você deu o exemplo que eu te disse no início, que é você falar de você que não fazia isso antes. Porque raramente a gente vai encontrar pessoas que faziam essa vênia, tinha todo esse respeito, adolescentes, crianças, muitas vezes foi passando batido. E chegou uma hora que ao estudar, você se deparou com esse respeito que precisa ter dentro da casa de Deus, né? Então, essa é uma forma que você também pode se utilizar para estar conversando com essas pessoas. E não fazer também genuflexão diante do Santíssimo, né? No sacrário. A gente vê muito isso, né? Pessoas que passam assim como se Jesus não fosse nada, né? Passa como se estivesse desfilando na frente do sacrário ali. Então, você também se utilizar como exemplo dentro da igreja, né? Talvez fazer a sua oração diante do sacrário ali, uns momentos antes de iniciar a Santa Missa. Claro, uma meia hora antes de iniciar a Santa Missa para não ficar chamando a atenção. E depois voltar para o seu lugar, que essas pessoas também verão. O que eu tenho visto é que quanto mais pessoas piedosas dentro da paróquia, dentro da igreja, outras pessoas irão se espelhar. Eu tenho visto muita gente comungando de joelho na boca na minha paróquia. Pessoas que mudaram a sua forma de se vestir justamente porque nós fazendo a nossa parte enquanto cristãos dentro da nossa paróquia é que vamos mudar essa realidade, né? Agora, se a gente só vai para a internet e fica ali reclamando que aquilo ali está errado, que isso aqui precisa ser mudado, que você já não aguenta mais ver isso, não vai mudar. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho precisa ser transmitido de uma forma caridosa para as pessoas, me utilizando como exemplo, não que eu seja o exemplo perfeito, mas aquilo que eu sei, aquilo que eu posso contribuir na minha paróquia, eu preciso trazer para as pessoas, né? Porque senão a gente passa uma vida inteira reclamando e nada vai ser mudado, né? Então essa foi a minha contribuição aqui de coisas que a gente vê errada dentro da nossa paróquia, principalmente dentro da Santa Missa, mas a gente não sabe como chegar para as pessoas e falar, qual a melhor forma de falar e quais são essas coisas que estão erradas ali que às vezes até mesmo nós não enxergamos essas coisas, né? Então eu trouxe aqui, eu espero que eu tenha contribuído com este conteúdo. Se você achou que foi proveitoso esse conteúdo para você, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.